Imagina acordar um dia e descobrir que o mundo inteiro entrou em guerra. Não uma briga de vizinhos, não um conflito de fronteira. O mundo inteiro. Mais de 70 países envolvidos. 70 a 85 milhões de pessoas mortas. Cidades inteiras apagadas do mapa em segundos. Campos de extermínio industrializados. A bomba mais destrutiva que a humanidade já criou, detonada sobre seres humanos reais. E tudo isso começou com um homem, um discurso e um tiro que não existiu. Fica até o final, porque você vai entender hoje como o mundo chegou ao pior conflito da história e o que ele ainda tem a te ensinar sobre o presente. Parte 1. O mundo antes da guerra. A armadilha que ninguém viu. Para entender a Segunda Guerra, você precisa primeiro entender o que aconteceu depois da Primeira. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial terminou. A Alemanha perdeu. E aí os vencedores fizeram algo que parecia inteligente na época, mas foi um erro histórico gigantesco. Humilharam a Alemanha até o osso. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, obrigou a Alemanha a pagar reparações absurdas, perder territórios e, o mais importante, aceitar a culpa total pela guerra. Os alemães chamaram isso de Diktat, uma ordem imposta à força. A economia colapsou. A inflação foi tão absurda que as pessoas precisavam de carrinhos de mão cheios de dinheiro para comprar pão, literalmente. E quando um povo está humilhado, com fome e com raiva, ele está pronto para ouvir quem promete grandeza de volta. Esse alguém apareceu em 1933. Adolf Hitler, um austríaco de fala afiada e discurso incendiário, assumiu o poder na Alemanha. Ele não chegou como um monstro, chegou como uma promessa. E isso é o que torna a história mais assustadora. O povo alemão o escolheu. Enquanto isso, na Itália, Benito Mussolini já governava com punho de ferro desde os anos 20. No Japão, militaristas nacionalistas dominavam o governo e de olho na expansão pela Ásia. O palco estava montado, os personagens em posição, e o gatilho só precisava de alguém para apertar. Parte 2. A centelha. O início da guerra. É 1º de setembro de 1939. Madrugada. Soldados alemães vestidos com uniformes poloneses atacam uma estação de rádio alemã na fronteira. Um ataque polonês, segundo Hitler. O problema era falso. Os alemães tinham matado prisioneiros, vestido nos uniformes inimigos e fotografado os corpos como prova. Isso se chama Operação de Bandeira Falsa e funcionou como desculpa perfeita. Em horas, 1,5 milhão de soldados alemães cruzaram a fronteira polonesa. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, estava em ação. Tanques, aviões e infantaria, coordenados numa velocidade que o mundo nunca tinha visto. A Polônia resistiu, mas 2 dias depois, pela retaguarda, a União Soviética também invadiu. Resultado do Pacto Molotov-Ribbentrop. Um acordo secreto entre Hitler e Stalin para dividir a Europa Oriental entre si. 2 inimigos ideológicos que fizeram um negócio frio e calculista. Em 27 de setembro, Varsóvia caía. França e Reino Unido, que tinham prometido defender a Polônia, declararam guerra à Alemanha, mas não conseguiram chegar a tempo. A guerra estava oficialmente começada. O que aconteceu nos meses seguintes chocou o mundo inteiro. A Alemanha não parou. Em abril de 1940, invadiu a Dinamarca e a Noruega. Em maio, virou para o oeste. Bélgica, Holanda, Luxemburgo, tudo em dias. E então veio o golpe que ninguém acreditava ser possível. A França. A linha Maginot era uma série de fortificações que os franceses construíram exatamente para impedir uma invasão alemã. Cara demais, forte demais, impossível de romper. Os alemães simplesmente foram por cima. Contornaram a linha pelo território belga, atravessaram a floresta de Ardenas, que os franceses achavam que era intransponível para tanques, e chegaram por trás das defesas francesas. Em 22 de junho de 1940, a França capitulou. Hitler assinou o armistício dentro do mesmo vagão de trem onde a Alemanha tinha se rendido em 1918. A humilhação revertida com requinte teatral. Mas a Inglaterra não cedeu. Winston Churchill, o novo primeiro-ministro britânico, fez um discurso que entrou para a história. Nunca nos renderemos. E não se renderam. A Batalha da Grã-Bretanha foi o primeiro grande revés alemão. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, tentou destruir a RAF inglesa no ar. Falhou. E Hitler teve que adiar indefinidamente a invasão das Ilhas Britânicas. Enquanto isso, a guerra se espalhava para o norte da África, onde Rommel, a raposa do deserto,
comandava as forças alemãs contra os britânicos, e para os Balcãs, onde Hitler precisou intervir para salvar a Itália de Mussolini, que tinha invadido a Grécia e estava apanhando. Parte 4. O erro fatal de Hitler. Em junho de 1941, Hitler cometeu o maior erro de sua vida. Ele invadiu a União Soviética. A Operação Barbarossa foi a maior invasão terrestre da história. Mais de 3 milhões de soldados alemães entraram em território soviético, numa frente de quase 3.000 quilômetros. No início, foi devastador para os soviéticos. Exércitos inteiros foram cercados e destruídos, cidades capturadas, milhões de prisioneiros. Mas então veio o inverno russo. Os soldados alemães não tinham equipamento adequado para temperaturas de menos 40 graus. Rifles travavam, tanques não ligavam, homens congelavam nas trincheiras. Stalin, que tinha sobrevivido ao terror do início da guerra, reorganizou. Moveu fábricas inteiras para o leste do país, desmontou e remontou usinas além dos Urais e começou a produzir tanques e aviões em escala industrial. A Batalha de Stalingrado, entre 1942 e 1943, foi o ponto de virada. Um combate urbano brutal, rua por rua, prédio por prédio. Quando acabou, o 6º Exército Alemão estava destruído. Mais de 800.000 baixas do lado do eixo. A Alemanha nunca mais avançou no leste depois disso. Parte 5. O Pacífico em guerra. Mas a Segunda Guerra não era só a Europa. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou a base naval americana de Pearl Harbor, no Havaí, sem declaração de guerra, no domingo de manhã, enquanto diplomatas japoneses ainda negociavam em Washington. Mais de 2.400 americanos mortos, 8 encouraçados afundados ou danificados. No dia seguinte, Franklin Roosevelt foi ao Congresso e disse: Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Os Estados Unidos entraram na guerra. E isso mudou tudo. O poder industrial americano era imenso. O país começou a produzir navios, aviões e armas numa velocidade que o eixo simplesmente não conseguia acompanhar. No Pacífico, a virada veio na Batalha de Midway, em junho de 1942. Os americanos, tendo quebrado os códigos japoneses, sabiam onde a frota inimiga estaria. 4 porta-aviões japoneses afundados em um único dia. O Japão perdeu seus melhores pilotos e nunca recuperou a superioridade aérea. A partir daí, foi um longo e sangrento avanço ilha por ilha em direção ao Japão. Parte 6. O horror. O Holocausto. Há algo nesse conflito que vai além das batalhas. E é impossível contar a Segunda Guerra sem falar sobre isso. Desde 1933, os nazistas perseguiam sistematicamente judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e opositores políticos. Mas em 1942, em uma reunião em Wannsee, na Alemanha, altos funcionários nazistas formalizaram o que chamaram de solução final, o extermínio total dos judeus da Europa. Campos de concentração já existiam, mas agora surgiram os campos de extermínio, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec, construídos com um único propósito: matar em escala industrial. Câmaras de gás, crematórios, listas de chegada que eram listas de morte. 6 milhões de judeus foram assassinados, mais 5 milhões de outras vítimas, 11 milhões de pessoas no total. Isso tem um nome: Holocausto, Shoah. Um crime sem precedentes na história da humanidade. E quando as tropas aliadas libertaram os campos em 1945, o que encontraram deixou soldados endurecidos por anos de guerra, em estado de choque absoluto. O general Eisenhower mandou documentar tudo, fotografar tudo, para que ninguém possa dizer que não aconteceu. Ele disse. Parte 7. A virada definitiva. Voltando para 1944. Em 6 de junho, o dia D, a maior operação anfíbia da história foi lançada. Mais de 156.000 soldados aliados desembarcaram nas praias da Normandia, na França ocupada. Omaha Beach, Utah Beach, Juneau, Sword, Gold. Omaha foi um massacre. Soldados americanos saindo das embarcações direto para o fogo das metralhadoras alemãs. Centenas mortos nos primeiros minutos, mas eles avançaram. E no final do dia, a cabeça de praia estava estabelecida. Paris foi libertada em agosto. A Alemanha estava agora sendo pressionada de todos os lados. Soviéticos pelo leste, aliados ocidentais pelo oeste. Em dezembro de 1944,
Hitler tentou uma última ofensiva desesperada, nas Ardenas, a Batalha do Bulge. Quase funcionou, mas não funcionou. Em abril de 1945, os soviéticos chegaram a Berlim. A batalha pela capital foi feroz, mas o fim era inevitável. Em 30 de abril de 1945, com os soviéticos a metros do seu bunker, Hitler se suicidou. Em 8 de maio, a Alemanha se rendeu. V.E.D. Vitória na Europa. Parte 8. O fim no Pacífico e a bomba. Mas no Pacífico, o Japão não havia cedido. Cada ilha tomada pelos americanos custava um preço enorme. Iwo Jima, Okinawa. Os japoneses lutavam até a morte. Nunca se rendiam. Os planejadores militares americanos estimavam que uma invasão do Japão poderia custar entre 250 mil e 1 milhão de baixas americanas, e muito mais japonesas. Harry Truman, que tinha assumido após a morte de Roosevelt, tomou uma decisão que o mundo ainda debate até hoje. Em 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay derrubou uma bomba atômica sobre Hiroshima. A explosão destruiu a cidade em segundos. Entre 70 mil e 80 mil pessoas morreram instantaneamente, dezenas de milhares mais nas semanas seguintes. 3 dias depois, uma segunda bomba caiu sobre Nagasaki. Em 15 de agosto, o imperador Hirohito fez o que nunca tinha sido feito. Falou diretamente ao povo japonês pelo rádio e anunciou a rendição. Em 2 de setembro de 1945, a rendição foi assinada a bordo do USS Missouri, na Baía de Tóquio. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. Parte 9. O mundo depois. O mundo que emergiu de 1945 era irreconhecível. A Europa estava em ruínas, cidades destruídas, economias colapsadas, dezenas de milhões de refugiados sem lar. Mas da destruição surgiram novas estruturas. A ONU foi criada para evitar outro conflito global. O Plano Marshall reconstruiu a Europa Ocidental com dinheiro americano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada em 1948. Tentativa de nunca mais permitir que o que aconteceu no Holocausto pudesse se repetir. Alemanha e Japão, os agressores, foram reconstruídos e se tornaram democracias prósperas. E o mundo entrou numa nova era de tensão, a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética, aliados contra Hitler, agora se olhavam de frente, com arsenais nucleares apontados um para o outro. A bomba atômica mudou a guerra para sempre. De repente, um único avião poderia matar uma cidade inteira. A humanidade, pela primeira vez, tinha o poder de se exterminar completamente. A Segunda Guerra Mundial não é só história, é um espelho. Ela nos mostra o que acontece quando o ódio é normalizado. Quando líderes exploram o medo e a humilhação de um povo. Quando o mundo inteiro decide olhar para o lado enquanto atrocidades acontecem. Ela também nos mostra o que a humanidade é capaz de fazer quando decide resistir. Soldados que avançaram sobre fogo em Omaha Beach. Civis que esconderam famílias judias, arriscando a própria vida. Cientistas, diplomatas, médicos. Pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias. A guerra terminou em 1945, mas suas lições nunca envelhecem. Se esse vídeo te acrescentou algo, deixa o like. Ele ajuda demais o canal a crescer. Se quiser mais história assim, se inscreve e ativa o sininho. E me conta nos comentários, qual parte dessa história mais te surpreendeu? Até o próximo vídeo.